Olá, pessoal. Estamos aqui para a segunda parte da aula sobre interações entre os corpos e os tipos de força. Na aula passada, nós acabamos definindo o que é a força resultante, que é o somatório de todas as forças que atuam sobre o sistema, e é com esse valor de força resultante que nós devemos calcular a segunda lei de Newton. Também definimos que a segunda lei de Newton, ela só deve ser aplicada quando estivermos falando de corpos de massa constante. Foi corpo de massa variável, não aplica a lei de Newton. Então, o sistema newtoniano é um sistema onde a massa dele é constante e você consegue e que onde ele obedece às leis de Newton. Também é importante lembrarmos que a primeira lei de Newton, a lei da inércia, ela consegue definir o conceito de massa como a quantidade de inércia de um corpo. E essa lei aí, ela é aplicável, podemos dizer assim, quando nós estamos nos referindo a um sistema onde a aceleração sobre ela é zero. Então, lembre-se, toda vez que a força resultante e a aceleração, consequentemente, for zero, é um sistema em equilíbrio. É a primeira lei de Newton. Toda vez onde o somatório das forças não é zero, você tem que a segunda lei de Newton, que é um sistema acelerado ou desacelerado. Sabendo disso, nós podemos chegar e relembrar a terceira lei de Newton, que diz que toda ação tem uma reação referente a si. E isso nos garante que a quantidade de forças no sistema, em qualquer sistema, é sempre par, porque para toda ação há uma reação. Então, o fato de ter uma força resultante no sistema não quer dizer que não tem uma reação. Só que, como são aplicados em corpos diferentes, elas apresentam reações diferentes no sistema. Então, isso é o que garante ter movimentação. Na aula passada, nós definimos a força-peso como a interação da massa, da quantidade de inércia, com o centro gravitacional da Terra. E também definimos a força normal como resultado a uma aplicação de uma força-peso sobre uma determinada superfície. Então, eu quero que vocês lembrem que a força normal, ela é uma força restaurativa, ela é uma força de reação. Para ela existir, tem de ter a força-peso atuante nesse sistema. Então, hoje, nós vamos dar ênfase a estudar mais alguns tipos de força para dar uma fechada aí nessa parte do conteúdo. Então, outro tipo de força muito comum e muito encontrado é a força elástica. A força elástica, você tem que a relação, a quantificação matemática do que nós chamamos de constante elástica da mola vezes a deformação. Então, a força elástica você tem o seguinte: inicialmente a mola tem esse tamanho aqui, L0, que seria dessa extremidade até essa. Se você aplica uma determinada força, você consegue deformar essa mola até um determinado tamanho, um tamanho limite lá. O máximo que você consegue esticar a mola aplicando essa força. Então, você tem que ela saiu desse comprimento L0 e foi até um comprimento L, que é o comprimento final. O tanto que ela variou para sair de L0 para chegar até L, esse tamanho aqui, é o que nós chamamos de X, é a deformação da mola. Então, eu quero que vocês lembrem o seguinte: a força elástica, ela é a força que a mola faz para restaurar o tamanho inicial dela. Então, é o tamanho final menos o tamanho inicial. Então, você tem que... Ela pode ser entendida de duas maneiras. Você a deformou, quando você solta, ela vai fazer com que retorne ao tamanho inicial. Professor, mas tem algum momento, por exemplo, que eu puxo uma mola e ela não retorna. Quer dizer o quê? Você excedeu a força que ela suporta. Então, toda vez que você deforma uma mola, você quebra a mola, digamos assim, você excedeu a força limite dela.
Então, a força elástica, ela depende da constante elástica da mola e ela depende do quanto você deformou. Então, você tem lá que a constante elástica da mola aqui, ela vai depender de como de como ela é constituída, da espessura do material, do tipo de material, são N fatores. Então, você quer, por exemplo, um amortecedor de carro, ele tem que ser bem resistente. Então, a força elástica dele, ele é relacionado a uma constante elástica pequena, ela tem pouca elasticidade. Porém, você quer uma borrachinha para dinheiro, ela tem uma alta elasticidade. Então, ela é um alto coeficiente de deformação da mola. Então, eu quero que vocês saibam que a constante elástica é quanto o corpo consegue se deformar com uma pequena força. Então, você tem tudo que for elástico e tudo que for mola, ele vai obedecer à ideia da força elástica. A força elástica, ela sempre vai obedecer o que nós chamamos de lei de Hooke. Ela tem esse nome porque foi esse carinha aí, o Hooke, que conseguiu deduzir essa fórmula. Então, essa deformação da mola aqui, a unidade dela no sistema internacional é Newton por metro. A unidade de deslocamento, nós já sabemos, é metro. Então, você tem que, quanto mais você deformar a mola, maior é a força elástica que ela vai ter para restaurar. Então, você tem aqui, olha, esse K, ele é constante elástica da mola, ele depende do material e da forma que você molda essa mola aí. Então, olha, F é a força aplicada, K é a constante da mola, X é a deformação, alongamento ou encurtamento. Se você puxa a mola, é um alongamento. Se você pressiona a mola, você tem que um encurtamento. Então, só relembrando, unidade da constante elástica, Newton por metro. Então, aqui, olha, a principal aplicação da lei de Hooke é no dinamômetro. Lembrem lá que eu já citei o dinamômetro em aulas anteriores, e o dinamômetro é feito, é o instrumento utilizado para medir quantidades de força. Então, quando vocês foram crianças, provavelmente já foram pesados alguma vez via dinamômetro, que segura e coloca preso aí a massa que deseja mensurar. A força normal, nós já estudamos, e ela é sempre uma força restaurativa do sistema. E a outra força que nós vamos tocar hoje é a força de tração. Então, você tem que, ao aplicar uma força sobre um cabo, um fio, uma corda, algo que seja tensionável, você tem que considerar a partir de agora que essa corda, quando você quer puxar um corpo, apresentar uma aceleração, por exemplo, puxando um caminhão, fazendo cabo de guerra, você tem que, no caso, esse fio, ele é flexível e de massa desprezível. As dimensões dele não podem atuar. A corda, nesse caso, ela é só um instrumento de, vamos dizer, de transporte de força. Então, olha, a força de tração, ela é uma força restauradora também, porque você aplica uma força na corda, puxa na corda e a corda vai para o outro lado. Então, por exemplo, para você aplicar uma determinada tração no movimento de um corpo, você tem de ver se aquele instrumento utilizado é viável. Por exemplo, você quer arrastar um caminhão, você vai amarrar com uma corda ou com um cabo de aço resistente. Se você tentar puxar via um arame desses que utiliza para estender roupa, ele vai torar. Por quê? A tração que ele vai exercer, ela vai ser contrária e isso vai fazer com que ele tore facilmente. Você não vai ter êxito. Então, se vocês prestarem atenção da forma que os fios, que os cabos toram, eles sempre toram no sentido
de repulsão. Então, isso quer dizer o quê? Quando você aplica uma força nessa direção, tem uma tração no sentido contrário, segurando o sistema. Por isso que ela sempre vai afinando e tora para os dois lados. Então, aquela força que é aplicada pelos fios é o que nós chamamos de força de tração. Lembre-se, a força de tração é uma força restauradora. Se você não puxar, não vai ter tração no fio. Então, você tem que, para considerar ideal, ele tem que ter a massa desprezível. Outro tipo de força muito presente no dia a dia é a força de atrito. Nós, para definirmos a queda livre e o lançamento vertical, por exemplo, a gente considerava desprezível a resistência do ar. Então, a resistência do ar, na maioria das vezes, ela é desconsiderada na física, como uma forma de facilitar as contas. E também porque ela não é tão eficiente, já que o ar é um fluido, e isso faz com que ele não apresente uma força pontual, focalizada. Porém, quando você tem sobre uma superfície, você tenta arrastar um corpo em uma superfície, tem uma força que nós chamamos de atrito. Então, esse atrito, quando ele é colocado em um sistema, porque nenhum sistema, por mais que você consiga fazer o polimento nele, ele não é perfeito, ele apresenta uma força de atrito. Então, você tem aqui, se você der um zoom nesse ponto, é um ponto reto, aqui plano, mas se você olhar com calma, microscopicamente, você tem que ele apresenta alguma rugosidade. O que é rugosidade? Essa irregularidade aqui na superfície. E essa irregularidade, ela causa uma força no sentido contrário ao movimento. Então, essa força aí, ela no sentido contrário, é o que nós chamamos de força de atrito. A força motriz é uma força qualquer que você aplica. Então, você aplicou a força, aparece força de atrito. Uma dica para vocês: força de atrito também é uma força restaurativa. Se você não empurra o corpo, não tem força de atrito. Então, por exemplo, o atrito aí, você tem que. Existem dois tipos, mas sempre são calculados da mesma forma. A força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal. Então, olhe, quando você tem uma superfície aqui com muita rugosidade, ele é alto. Por quê? Ele apresenta várias dificultantes. Por exemplo, você tentar empurrar uma caixa em uma ladeira cheia de pedras, contra o sentido da ladeira. Então, você tem que ali o coeficiente de atrito é alto. Mas se você quiser, por exemplo, empurrar em outra superfície, por exemplo, num piso, dentro da sua casa, já se torna mais fácil. Por quê? Como a rugosidade é menor, o coeficiente de atrito é menor. Vezes a normal. Lembre-se, quando você tem a superfície plana, a normal é igual ao peso. Quando não tem, a gente tem de calcular a componente da normal que está influenciando ali naquele movimento. Mas, no geral, é esse. A normal, se for uma superfície plana, é igual ao peso. Por quê? Ela é uma força de reação ao peso. Então, existem dois tipos de atrito. É o atrito estático, que é quando você não tem que o corpo ainda está em movimento. Então, você vai lá, você tenta empurrar uma caixa. Até o momento de você conseguir colocá-la em movimento, é atrito estático. Então, você já aplicou a força, mas ela já começa a criar um atrito, porém, você tem ali que ela não é o suficiente para acelerar o corpo, ela não é suficiente para desequilibrar o sistema. Então, você tem que é atrito estático. Quando você consegue movimentar o corpo, é atrito cinético. Então, uma dica para vocês: lembrem sempre lá, você está no supermercado, um carrinho cheio de compra. Quando você tenta colocá-lo em movimento, ele está pesado. Quando ele entra em movimento, dá a ideia que ele está ficando mais leve e mais fácil de você controlar. Sempre o coeficiente de atrito estático de um sistema, ele é maior do que o de atrito cinético. Então, você tem que sempre é mais fácil você manter o corpo em movimento do que colocá-lo em movimento. E por último, mas não menos importante, é a força centrípeta.
A força centrípeta é a força que mantém, digamos assim, como resultante o movimento curvilíneo. Então, olhe, a força centrípeta é uma força que sempre atua por centro no movimento circular. Então, você tem uma roda gigante, ela tem uma força centrípeta. Você tem qualquer coisa que dê voltas, ela tem uma força centrípeta. Você está fazendo uma curva no seu carro, ela é uma força centrípeta. Falou em curva, é força centrípeta. Então, você tem o seguinte, que a força centrípeta, ela não é uma força no sistema curvilíneo, ela é a resultante. Então, o somatório de todas as forças desse sistema tem de ser igual à centrípeta. Então, a força centrípeta, ela depende da massa do corpo. Quanto maior for a massa, maior a interação para o centro da curva, a velocidade, e quanto a curva é fechada ou aberta, que é esse raio aqui da curva. Então, você tem um carro muito pesado, um caminhão muito pesado, a alta velocidade, em uma curva muito fechada, você tem que a tendência dele ser puxado para dentro da curva de virada, digamos assim, ela é muito maior do que um carro com pouca massa, bem devagarinho, com a curva não tão intensa. Então, a força centrípeta, ela é a força resultante no movimento curvilíneo. Então, você tem que somar todas as forças que atuam sobre o sistema e vai ser igual a ela. Então, olha, vocês obedecendo determinadas táticas, vocês sempre vão ter facilidade do que nós falamos sobre a ideia sobre como resolver situações, problemas de esquemas de força. Você desenha simplesmente, escolhe uma referência, o X e Y, e sempre você olha as forças sobre cada um corpo. Então, você quer aplicar a força resultante sobre o corpo X, então você tem de observá-lo de uma maneira eficiente. Então, olha, se o corpo tem massa, existe uma força-peso. Se o corpo está em contato com a superfície, tem uma força normal que é perpendicular à superfície. Se existem fios puxando o corpo, existe tração. Se o corpo ele apresenta alguma forma de deformação de seu tamanho, é força elástica. Então, essas características vocês têm que ter em mente. Vocês têm de achar o componente de cada lado da força, aplica a segunda lei de Newton, e essa lei de Newton ela é aplicada de acordo com a resultante do sistema, e você analise para ver se aquela aceleração com aquela força tem alguma relação. Por exemplo, se eu apliquei uma força de 1 newton, tem de gerar uma aceleração pequena, de acordo com a massa normalmente. Mas, quanto maior a força, maior a aceleração. Lembre-se, a massa sempre tem de estar em quilograma. Se está em grama, você transforma. A gente já aprendeu como é. Então, no Classroom lá, tem algumas atividades. Eu continuo de modo síncrono. Até a próxima aula.